Buenas, buenas! Chegou sexta-feira, mais um episódio do Opinião Privada, o primeiro e único podcast da internet sobre filosofia sem embasamento teórico algum. Chegamos no 10º episódio da primeira temporada, já se passaram 9 pessoas, 9 situações, 9 vidas e 9 coisas que você não sabia talvez e sobre das pessoas que você não conhece. Porque aqui você não conhece a pessoa, mas a opinião você merece conhecer. E teve gente que eu convidei que não veio porque achava que eu era de esquerda, teve gente que eu convidei que não veio porque achava que eu era de direita, tem gente que eu não convidei mesmo e é assim que segue a vida. Queria mandar um abraço pra todos os meus haters que estão aí. Adoro vocês, nunca tive isso na vida, cara. Bacana vocês estarem comigo aí. Bom, eu tenho a honra, mano, o privilégio galáctico de ter na minha frente esse rapaz aqui. Nasceu em São Paulo, na Vila Mariana, pós-graduado na ESPM junto comigo e com o Eduardo Saig, que já passou por aqui, se você não viu ainda veja. Pai da Gigi e do Mateu, mora em Indaiatuba e ele é especialista... Ai, rapaziada, presta atenção. Ele é especialista em arqueologia proibida. Nada mais, nada menos que meu querido, meu irmão, Marcelo Palillo. Valeu, Jorge, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, cara. Seu lindo. Obrigado, eu sei. Mano, por que Marcelo Palillo, Marcelinho? Marcelinho vai estar com a gente nesse podcast mais do que os outros, porque eu faço questão de ele falar hoje. Sabe por que ele chama Marcelo Palillo? A verdade, meu e-mail era Jaime Underline Palillo. Jaime Palillo. E eu era o rei no Counter-Strike, Jaime Palillo Matador. Cara, a gente acabou, tipo, mano, batendo as ideias. Um belo dia, não sei que dia que foi isso, que a gente acabou chegando nos assuntos meio maluco, né, mano? Cara, eu acho que a gente compartilhava um gosto estranho, assim, de game, de Star Wars, cara. Isso. Tudo isso, assim. No final acaba puxando, né? Pra uns papos estranhos, assim. E aí, numa dessas histórias, a gente começou a puxar uns assuntos meio diferentes. Principalmente pro Edu, que era o católico dos três ali, né? E, cara, ele começou a querer saber mais dessas coisas, de metafísica, coisas mais ocultas. E foi aí, talvez, que eu e você se identificamos mais, porque a gente acabou falando umas coisas pro Eduardo e, pô, é isso mesmo. Pô, também sei disso, também li isso. E o Edu, ele era um ponto e um contraponto. Sim. Porque assim como ele queria saber pra caralho, ele contestava pra caralho também. Muito, porque ele era bem religioso. Ele sempre parava a gente ou pra questionar ou pra querer saber mais. E nisso, meu velho, o Edu foi pro lado dele, entre aspas, eu fui pro meu, mas esse aqui continuou nessa peregrinação. Começou, velho, a realmente se aprofundar nessa parada de ser um especialista em... Arqueologia proibida. Arqueologia proibida, é assim que chama. O que é arqueologia proibida, Palilão? Fala pra nós aí. Arqueologia proibida, Jorge, é tudo aquilo que foge da linha de tempo estabelecida pelo mainstream. Cara, então na verdade assim, tudo que é desenterrado e foge da linha de tempo que foi pré-estabelecida é proibido, eles descartam. E no começo era pouca coisa. O problema é que hoje o volume de artefatos que se encontram em depósitos de museus hoje já são iguais ou até superior do que já foi desenterrado para tentar sustentar a linha do tempo que eles ensinam pra gente na escola, enfim. Resumindo, achou um parafuso que tá datado em 8.000 a.C. Ah, impossível. Então, assim, eles não acreditam nisso. Então, tudo que foge dessa linha é guardado. E se você tentar acesso a esses materiais aí pra você estudar, você não vai conseguir. Mas assim, qual que foi o start? Cara, o Graham Hancock acho que foi o primeiro cara que montou um quebra-cabeça de uma forma científica, sem forçar muito uma narrativa de deuses astronautas, de tentar criar um sensacionalismo em cima disso. Não, cara, ele foi em cima de que ele chama de digitais dos deuses, que são o quê? Cara, construções megalíticas, padrões arquitetônicos, entende? Algumas coisas que mostram que realmente existiu civilização antiga e algo aconteceu que a gente não lembra. Somos uma espécie de amnésia. Foi disso que você foi evoluindo? Foi, porque antes não tinha muito foco, né? É fácil de você se perder. Então não dá pra... Chega um momento que as coisas começam a funilar e você começa a achar um nicho pra estudar. Algo que você goste. E no meu caso foi isso. Texto antigo, Bíblia... O que aconteceu no Velho Testamento, isso. Não sei porquê, mas eu gosto. O que você falaria pra uma pessoa que tá te ouvindo agora? Procure sobre a Dríades Moderna, que é um evento que aconteceu provavelmente 11.000 a.C.,
11.600 deve ter acontecido, que foi quando rolou o dilúvio, rolou umas destruições terríveis aí. Cara, isso não é lenda, porque hoje tem dados, né, geólogos que estudaram isso e comprovaram que realmente aconteceu um cataclisma que, cara, a gente não sabe o que foi que rolou. Você acha meteoro espalhado numa faixa do globo que pega desde o norte dos Estados Unidos, Europa e, cara, vai até a Indonésia. E isso, assim, é medição de cavar. Cara, cavando, eles descobriram que 10% da massa do planeta Terra pegou fogo. Eu acho assim, gostava de lendas, mitologia suméria, comecei a pesquisar as coisas mais antigas. Cara, beleza, esse texto aqui veio da onde? Tá, mas qual que é a fonte mais antiga? Ah, tem um que é mais antigo, tem esse. Lógico, eu não sei traduzir o texto, eu não tenho conhecimento. Mas assim, cara, você saber que você já tá lendo cópias de cópias que foram traduzidas, retraduzidas, é um problema, entende? Começaram a desenterrar muita coisa que estava escrito na Bíblia, que todo mundo achava que era lenda. Por exemplo. Cidades, Nínive, Uruk, e daí beleza, e daí você acredita 50%, entende? Daí o resto da história que fala que tinham anjos que andavam por aqui e não sei o que, você ignora. Sei lá, cara, eu acho que é isso. E quando você pega algumas palavras, né, de tradução, do que seria a palavra anjo em hebraico, da onde vem, você vê que a tradução não é muito divina, entende? Sim, sim. Essa que é a questão. É pobre. Então, assim, parece mais um livro de história. Um livro que tá salvando o que aconteceu, a história da humanidade, cara. A galera fica se pegando, não, o dilúvio foi local, foi global. Não importa, cara. A gente acha cidade subterrânea no planeta inteiro. Tem cidade subterrânea na China, tem cidade subterrânea no México, tem cidade subterrânea na Turquia. E cidades que a gente tá falando para abrigar 600 mil pessoas. Cara, com sistema de ar, sistema de água. Cara, os caras desciam até animal pra lá. Por que você vai morar embaixo da terra? Entende? Algo aconteceu. Esse planeta ficou inabitável por muito tempo. Por que é tão difícil convencer as pessoas disso hoje em dia, mano? Cara, por quê? É dogma da sociedade? Cara, acho que não, cara. Eu acho que vida é meio miserável mesmo, cara. O cara tem que pagar conta, tem que... A gente é muito sofrido, né, velho? Nossa realidade não dá espaço pra gente filosofar hoje em dia, né? Mas eu acho que tem uma desconstrução, sim, velho. Ser ridicularizado, sabe? Das pessoas... A gente sabe, né? Pra desacreditar alguém é se fazer piada, né? Sei lá, você pode até falar. Você deve ter vários amigos cristãos aí que provavelmente leram a Bíblia. Você leu a Bíblia, Marcelinho? Capa a capa. Pelo menos uma vez. Eu, quando cheguei lá em Sodoma e Gomorra, o guia falou pra mim assim, ó, tá vendo aí o que aconteceu aí, ó? Ele contou a história da Bíblia que veio um fogo do céu, caralho, aquela coisa toda. Ló. Tem um relato dessa passagem do Ló aí, da casa dele, né? Deus manda os emissários ali, né? Que seriam 2 anjos, né? Que chegam na casa dele e que estão atrás dos justos, né? Tem uma visão disso aí que fala que na verdade era uma guerra entre 2 Elohims ali, que seriam 2 altos, né? Então seria Yahvé e mais uma outra entidade que era pastor de outra civilização ali. Que seria Marduk, que é o deus babilônio. Tem uma versão que fala que ele chega lá e daí Ló fala assim, se eu achar 15 justos aqui, você não destrói a cidade? E daí chega lá e, na verdade, os justos seriam o quê? Seriam as pessoas que eram circuncisadas, cara. Então, que seriam o quê? Os seguidores realmente de Yahvé, porque seriam os seguidores judeus. Sim. E é muito louco, porque daí você pega estudos de geologia ali da Terra, cara, tem cristal, velho, de vidro. Que aquilo lá só surge em temperatura, tipo, nuclear, velho. Então, mas é o que eu tava falando lá... Tipo assim, você olha pelo satélite e você vê umas manchas pretas, velho. Onde é Sodoma, Gomorra. E tem mais uma terceira ponta, que é uma terceira mancha preta, que o Zacarias Sitchin fala que ali era um espaço-porto. Então, mas quando você vai pra lá, e se eu tava contando a história aqui no off aqui, o guia falou que você realmente tem cheiro de enxofre, tá ligado? Lá você sente cheiro. Não, eu fui, o cara falou. Você foi? Fui, o cara chegava, a Bíblia contava essa passagem, depois ele me chamava pra contar realmente o que tava acontecendo, porque os caras não estavam interessados muito nisso. O cara queria saber da história da Bíblia. Aí ele falava assim, ele é até um cara engraçado, ele falava de uma maneira que eu entendia. Jorge, tá vendo esse cheiro aí, enxofre? Alguém riscou um bique aí, mano, e pegou fogo, tá ligado? Mas ele falou, cara, isso aqui cientificamente se prova.
Eu acho a Bíblia, cara, um conto de fada do Primeiro Testamento. Eu discordo. Eu discordo porque as evidências históricas, na verdade, eu ia até te falar que a Bíblia é um conto de fatos. De fatos? De fatos. Porque ela, principalmente tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, ele é carregado de registro histórico da construção da humanidade e da nação de Israel. Mas você não acha que foi editado? Foi editado. Não, tem muita coisa ali, que é o Marcelinho, que não tá, mano. Onde foi parar as 11 tribos de Israel? Só ficou Judá, brother. Cadê as outras? Onde é que a Bíblia fala que foram parar? Sumiram? Não. A Babilônia chegou lá, tomou todo mundo sumiu? Não sumiu. Não sumiu. Onde foram parar? Não tá lá. Você tem que estudar. Não fala também da linhagem de Caim. Também não, mas fala. assim, aí você pode encontrar, acredito que os apócrifos, que aí nós vamos para outro campo, esse né? É o ponto, Porém, se a gente tira toda essa coisa que rodeia, assim, de um questionamento... Tira a fé. Por exemplo, assim... Tira a fé, okay. Beleza, tira a fé. Tira a fé. Você vai encontrar historicamente ali as guerras... os locais, como o Palilo estava explicando, que existem, são comprovados hoje. Toda a história de Israel não é mal contado. Se você for para lá, você vai ver que é mal contado. Mas você viu agora a última descoberta, que foram os livros lá das montanhas do Mar Morto, que encontraram os livros de Isaías. Eles foram escondidos na época que havia perseguição. Tá falando dos manuscritos do Mar Morto? Do Mar Morto. Eu vi também. Então, eles são fiéis ao que você lê hoje em qualquer Bíblia na sua casa. Porque o livro de Isaías foi escolhido pra estar lá, mano. E os outros livros? Não, tudo bem, mas aí que tá. Se a gente tá falando dessa transcrição e que isso perde a fidelidade, como que você mantém a fidelidade de um escrito, cara, sei lá quantos mil anos atrás? Então, mesmo algumas palavras que eles encontram, elas não tiram a essência do texto. Concorda com isso? Algumas coisas não, outras sim. Não, cara, eu acho que sim, é uma história. Eu acho que... Digo o Velho Testamento, tá? Não vou entrar em Novo Testamento, não. Porque, cara, eu acredito que ali é 100% verdade. O Velho Testamento. 100% verdade. Não vejo... 100% verdade? Assim, se você ficar se pegando em detalhe as divergências das religiões, por exemplo. Todas as religiões são religiões abraâmicas, que vêm de Abraão. E, cara, as divergências são exatamente essa. O primogênito, né, não é o mesmo. Eles consideram um e os judeus consideram outro. Então, tipo, a treta tá aí. Os textos são muito parecidos. Os contos. A mensagem tá lá. Pode ter uma aumentadinha aqui, uma ali, mas... Esticada no chiclete aí. E eu acho que esse é o problema, é ficar tentando se atentar a detalhes, assim, sabe? Sendo que, cara, a mensagem é simples, aconteceu alguma coisa. A Bíblia, sim, ela é um resumo. Tem diversas tabuletas que foram desenterradas ali na Suméria, principalmente em Nínive, que tinha uma biblioteca muito grande, pra quem não sabe. E acharam 2 textos, que um é o Épico de Gilgamesh, que compõe a Bíblia ali. E você também tem um outro épico que chama Astrahazares, que é um épico que fala da criação do mundo, que é igualzinho. Só que assim, você pega, são 16 tabuletas que foram resumidas em uma página. Então hoje a gente acha esses trechos desenterrando coisas mais antigas. Tem mais coisa aí. A Bíblia veio de algum outro lugar. Essas coisas eu até não conheço que ele tá falando, mas eu acho muito louco, porque... é tudo que soma a história, que vai comprovando. Um livro vai testificando o outro, né? Você acha se pensar até o que você está falando do Alcorão, essas coisas, quando Abraão gera os seus filhos, e ele, por não esperar ali o tempo em Deus, ele vai ter com a concubina. Deus fala, de ti virão 2 nações. Exato. 2 grandes nações. Só que, né, haverá a guerra, né? Dessas 2 nações, haverá o racha, porque... os 2 vão falar que são de Abraão, como o Palilo está falando, só que a criação dos 2 ali são totalmente diferentes. Vou te falar agora. Loucura, hein? Por que esse ele tá podcast aqui? aqui. Então, mas se liga, mano, você não tá... nem começou ainda a ideia, tá ligado? Eu vou começar agora. A gente vai chegar daqui pra frente. O que é a Arca da Aliança pra você? A Arca da Aliança faz parte da ordenança de Deus lá, quando eles constroem o tabernáculo, para que ali represente a presença de Deus, né? O que é a Arca da Aliança pra você? Um artefato tecnológico. Pra mim é uma arma, mano. Tem relatos de arma e tem relatos dele de comunicação com Deus, né?
Deus, Que eles assim, um Deus astronauta, um Deus cósmico, na verdade. Sei lá, que tem. Não dá pra ser o Deus que sim. tá na Bíblia depois, tá ligado? Por que não? Porque é o seguinte, aí que tá. Aí vem um lance que é louco do que a gente estuda, tá ligado? Quem foi Moisés, mano? Pra você? Você vai falar o que tá na Bíblia, certo? Não, eu tenho até a minha interpretação. Pra mim, ele foi um gênio. Cara, ninguém sai do Egito do jeito que ele saiu, cara. Algo aconteceu ali, na corte ali, pra liberarem ele do jeito que ele saiu ali do Egito. Cara, dizem que ele saiu cheio de ouro, saiu um monte de coisa. E tem o papo da arca, mano. Cara, como é que ele levou roubou a arca. então, como é que ele Na vai roubar o negócio verdade, daquele? dizem... Então, a história que diz é o seguinte. Tipo assim, o faraó liberou ele vazou. E daí, no meio do caminho, os caras se ligaram que ele tinha levado a arca. E daí foram caçar ele. Essa história, eu acredito. Porque, cara, de primeiro momento, como que você acha? Você acha que os caras iam liberar o maluco daquele jeito, velho? E por que a Arca da Aliança tava no Egito se foi Ele tinha as influência. tabuletas que desceram pra colocar lá? De onde saiu a Arca da Aliança, Marcelinho? Cara, mas tem uma história que muito Moisés louco esse quebrou bagulho. a primeira tábua. Tá ligado? Também ouvi Quando ele também. desceu. Também ouvi Ele também. quebra lá, porque ele fica revoltado com o povo. Tá ligado? Então, mas assim, são coisas que pouca gente sabe. Que você fala assim, porra, Mas cara, tá na não é Bíblia. muita Isso gente aí. que... Mas Não, tá sim. escrito, né? Não, eu falo, por isso que eu comecei falando, Tanto que cara, por que quantos ele não amigos entra, né? cristãos você tem aí que, cara, nunca abriram a Bíblia? A verdade é essa. Eu acho que isso que vai assustar muita gente aí que tá ouvindo, porque Mas É muito louco, se mano. intitula cristão e nunca pegou essas Mas- pegadinhas, assim, que a gente fala. Mas esse aí você começa a estudar é até um dos motivos ali, porque Moisés, pelo temperamento dele, E isso aí tem umas imagens que retratam, que é maluco isso aí. Pega só, quando mostra algumas artes que mostram Moisés vendo Deus ali, você vê que tipo tem uma planta pegando fogo. Você já se ligou todas as vezes? Não. Pela localização geográfica ali, por muita coisa, eles acham que o pessoal usava muito DMT. Principalmente raiz da cássia, que você sabe que a cássia A Cássia, sim. é uma planta famosa no Egito, É louco. na maçonaria. Sim. E a raiz da cássia faz o DMT. E o DMT, para quem não sabe, é um alucinógeno que não é nocivo para o ser humano e que a gente produz na glândula pineal. Então, tem umas teorias que falam que Isso é louco. Moisés isso é louco. queimou um DMT ali e teve contato divino. O primeiro médium do mundo foi Moisés, tá ligado? Eu não tô falando que eu acredito, não é isso. Mas assim, cara, eu leio o que tem. É isso. E assim, não não tô lendo. O cara que escreveu é meu amigo, é meu vizinho que joga videogame. Não, cara, você tá lendo estudos aí. Isso aí, quem acompanha um cara que chama Mauro Biglino, que é um italiano, é um senhor que vem fazendo um trabalho incrível. Escreveu um livro fantástico que chama A Bíblia Não é um Livro Sagrado. Para quem não sabe sobre o Mauro Biglino, ele trabalhou 20 anos como tradutor de textos religiosos para editora São Paulo, que é a editora oficial do Vaticano. Porra. E, cara, é um cara Ele que tem deve um saber, background. ele deve saber, hein? Então, assim, Cara, os problemas de tradução também, né, Jorge? Quando você pega, por exemplo, o Lan traduzido como eternidade, só que era um conceito que não existia. Então, assim, é a mesma coisa que você saudade passar para inglês, a início. É um sentimento que não existe. Não existe. Então, tem muitas coisas dessa que foram se perdendo com o tempo. Isso eu acredito. Isso faz sentido pra caralho. Acho que o que você falou do 16, da 16 tava pra 2 linhas é sensacional. Pra mim faz sentido. Então, Marcelinho, essas coisas que faz a gente falar que a gente é maluco. Por que na Bíblia só tem 40? 40 dias, 40 noite, 40 ciclo. 40 é uma órbita de Vênus. É a volta que Vênus dá no Sol, mano. Mas na real, é que assim, às vezes a gente lê a Bíblia e não presta atenção no que tá lendo, né? Porque você começa a querer que Deus fale, mas Deus, cara, tudo ele estabeleceu pra glória dele. Então, por exemplo, tem os 40-40, aí vem os caras que estudam essa relação quanto a Vênus. Cara, é pra glória de Deus. Porque aí, isso aí é o raso. Pra glória de Deus. Então não precisa saber. Então... Não, negativo. Não, cara, muito pelo contrário. Porque, por exemplo, você pega essas Por quê? frases... Vou duvidar disso, tá ligado? Eu vou te falar. Sim, exato. Mas se você pega... Eu acho que tem muito ensinamento matemático que foi colocado.
E, cara, você vê assim, se você pegar fez a terra e fez o céu, logo no começo ali, cara, você já vê um dualismo surgindo. Você já vê, mano. cara, ação e reação. É interpretativo. Não, mas o que eu tô querendo dizer é, para um povo que não tem nada, são leis que você tá aprendendo. É luz. Você tá aprendendo, é luz, Concordo, cara. É conhecimento. concordo. E da época, e se Entende? pensar da época que foi escrito, qual era a tecnologia que havia acessível para os caras fazer um estudo do Sol, fazer um estudo da posição lunar? Quais eram as ferramentas que os caras tinham? Cara, eu vi hoje um estudo sobre... O Egito, malandro, tinha tudo, Marcelinho. Sim, e Bem hoje... mais ainda. Cara, eu vi hoje um estudo sobre emaranhado quântico. E a forma que apareceu lá na frequência que estava usando para calcular isso, apareceu um yin yang, cara. Como que você fala que é coincidência essas coisas serem passadas? Tipo, sei lá, cara, eu acredito que tem coisa aí, tem gente fazendo um trabalho sério. Nassim Haramein é um físico quântico aí que vem fazendo um trabalho bem legal quanto a isso aí, de códigos inseridos nas religiões. E assim, é o que a gente fala, né, cara? Você tem que acreditar na Bíblia, você tem que acreditar em todos os textos espalhados pelo mundo. Porque é o que o Marcelinho até falou. Ali conta a história daquele povo que morava ali no Oriente Médio. Se você pegar civilizações que não foram afetadas por guerra, por exemplo, a Índia tem um monte de texto. Cara, tem um monte de coisa. A China, imagina que a China não tem de documento. E assim, a gente nunca vai ter acesso. Cara, a gente tem acesso a um pedaço da história. A verdade é essa. Aí me chega um extraterrestre amanhã na Terra. Como é que faz com essa porra toda? Aí joga tudo no lixo. Cara, mas aí vai você, acabar, velho. no que você acredita? No mundo espiritual, certo? Sim. Você acredita numa entidade ou qualquer outra coisa. Então, se você pegar da raiz da palavra extraterrestre, qualquer manifestação espiritual já é um extraterrestre. Eu acho Com que... muita certeza. Cara, inclusive tem umas pessoas que estudam algumas possessões que falam que são entidades extraterrestres. Aí você entra no lance de outras dimensões, tudo bem. Porque você pega aquele ex-ministro de defesa do Canadá, que ele fala que, sei lá, existem 16 que ele conhece 16 ou 18 espécies de alienígenas e, tipo, 12 a gente não consegue ver. Aí eu também, assim, mas aí é o lance de vibração e dimensão. Isso é total plausível. Mas eu tô falando Pra quem não sabe, rapidinho, só pra explicar isso aí. O nosso cérebro funciona numa frequência, então a gente consegue, então nós estamos enxergando o canal 5. Se você, sei lá, tomar um alucinógeno, alguma outra coisa, e você vai mudar pro canal 7, você vai ver outras coisas. Acontece isso, a gente vê isso acontecendo muito em culto, né? Tipo, cara, a galera vibrando ali a mesma coisa, mano, glândula pineal fazendo DMT, o cara, mano... Às vezes a galera acha que é espírito, mas sei lá, eu acho que espírito. Acho que não é, não. Não é, não, mano. Cara, eu como sou espírita Kardec, eu boto fé numa parada dessa. Só que assim, o meu lance é outra dimensão. Então, assim, é o que eu estou falando, é mais de vibração, de faixa vibracional do seu espírito com a sua alma e com o seu bagulho. Eu tô falando de ser extraterrestre real, de físico. O dia que acontecer esse contato, vai parar com um monte de coisa aí que tem que ter um bagulho incontestável, que ninguém vai falar assim, caralho, eu tô olhando pro céu e tô vendo a Estrela da Morte, tá ligado? Eu tô vendo essa porra, tá todo mundo vendo? Você tá vendo, Marcelinho? Você tá vendo o que eu tô vendo? Não, eu tô entendendo o que você tá dizendo. E aí, por exemplo, esse projeto Bubim, os caras reproduzem uma imagem qualquer no céu. E quando a Bíblia fala que todo olho verá, né, a imagem de Jesus, eles podem lá reproduzir um dia, fazer soar o som de uma trombeta universal com o projeto HARP. Então, aí que eu tô falando. A segunda vinda não é o que estão falando pra mim. Você já ouviu falar sobre a Batalha de Los Angeles? Tocou alarme em Los Angeles, assim, de furacão. Tem vídeo do evento que é terrível, cara. Você fala, cara, tem que ser um evento que foi isso? Planetário. Velho. Mas aí que tá, que eu acho muito louco. Já desde o começo, a gente tá falando das manifestações espirituais extraterrestres. Quando 2 anjos vão lá pra casa de Ló pra avisar que vai cair o fogo do céu, aquele tem que vazar de Sodoma e Gomorra, porque aquilo vai ser fulminado, porque a ira de Deus se levantou sobre aquele lugar. E aí as pessoas que estavam ali queriam até acessar os anjos. Então isso já é um fato que está sendo registrado na Bíblia de uma manifestação extraterrestre. Não é contato direto com o homem. Isso que eu tô falando. E agora, isso que eu tô falando. Mano, e a Vé chega... E a Vé chega no acampamento de Abraão andando. Mas não é isso que eu tô falando. Não, mas tudo bem, romântico, mas olha só. Né? Você tá falando romântico, você tá sendo romântico. Não tô sendo romântico não, porque tem uma palavra na Bíblia que chama a glória de Yahvé. Só que na verdade essa palavra chama, né, em hebraico chama kovod. A real é que as traduções, ninguém sabe exatamente como que é. É, velho, o cara tava lá, achou isso e foi feito e outra pessoa achou aquilo assim, também. Não tem 100% de certeza que você tá realmente traduzindo aquilo certo, que você tem a pronúncia certa. Você nunca viu ninguém pronunciar.
Então, assim, a linguagem sofreu também modificação durante esses 400 anos até ela virar oficial. Ela empobreceu. Então, cara, empobreceu, cara. É isso. Empobreceu, porque você pega... Então como é que você vai botar fé num bagulho desse 100%, tá ligado? Você tem que ter fé, Como mano. que você pega um vocabulário que tem 30 mil letras, um alfabeto de 30 mil símbolos e você coloca em 26, 27 letras? Lógico que você vai ter palavra com duplo sentido, não tem como. Isso Cara, é um problema. E o que me incomoda na Bíblia é a edição que deram pra ela da Igreja Católica, tá ligado? Isso pra mim também cagou bastante. Eu usei a Bíblia pra estudar, pra poder pegar referência da Bíblia, pra poder falar, cara, esse livro aqui que você tá falando, essa tábua aqui, tá na Bíblia. Mas pra isso que eu usava, onde eu estudava, fazia as coisas lá, era isso, ó, cara. E era um instrumento de validação popular, vamos dizer assim, tá ligado? Cara, eu usei isso também. Tá ligado? Quando eu comecei... Tá vendo? Não é loucura, tá na Bíblia. Sim, mano. eu comecei a usar a Bíblia, tipo, o cara falava, vê na Bíblia, tal. Daí eu ia ler e falava, porra, tá aí. Pô, tá na Bíblia, então o Jorge tá falando verdade, mano. Eu vou te falar, a Bhagavad Gita é Também. de outro universo. Mano, Parece que você tá lendo um Star Wars com 35 temporadas, cara. O livro é dos surreal, mortos tibetanos, por exemplo. Todo mundo tinha que ler também, mano. Então, aí é isso que me pega. Você consegue me falar que, assim, um cara que vivia dentro de uma oca, quem já assistiu Largados e Pelados sabe do que eu tô falando, cara. Daí o cara chega, olha pro céu e fala, mano, eu vou contar uma história de cidades explodindo no céu. O cara não consegue nem pensar nisso. Mas aí você acha que é o quê? Você acha que é o seguinte... loucura, velho. Cara, se você pegar os textos sagrados da Índia, eles falam que os textos deles são de 30 mil antes de Cristo. E aí, você vai falar que é mentira? O que você sabe? Você não sabe de nada. A verdade é essa. O que eu tava querendo dizer já antes para concluir um raciocínio é que assim, a gente tá esperando uma coisa absurda vinda do céu, o contato de planetas, OVNIs, essa coisa da guerra interestelar. Mas você tá esperando isso? Você tá esperando Jesus voltar pra você, não é isso? Não, eu tô. Então, cara, é isso aí. Não, mas eu tô dizendo assim, o que ele tá falando é assim, tá cheio de manuscrito escrito em diversos povos, em diversas línguas, apontando para a mesma direção. Ou seja, houve um evento na Terra mundial, global, que cada um assistiu do seu local, leu, e hoje a gente tem acesso a fragmentos. O fragmento não tira a essência do que está querendo mandar a mensagem. E a mensagem é sempre uma, é a reconexão de Deus com o homem. Eu vou pegar você agora, quer ver? Fala um pouquinho dos Anunnaki. De quem? Fala perto. Não, mas de quem? Anunnaki? O que acontece é, os textos antigos, né? Quando você chega ali na Suméria, civilização mais antiga que a gente tem uma escrita, que deixou algum documento registrado, foi ela, né? Hoje foi desenterrado, né? Recentemente aquele templo em Göbekli Tepe, lá na Turquia, também, que é uma coisa bem estranha, e é uma estrutura parece de 12 mil anos, antes de 12 mil anos atrás. E isso, assim, já foge com tudo que foi colocado até hoje. E, assim, não é, não, eu tô falando, esse cara tá falando que não. Não, cara, já é comprovado que realmente o templo é daquela idade. Cara, a questão é o seguinte, os Anunnakis é esse nome que vem dado nos textos sumérios, né? Que seriam um povo que veio de um planeta que chama Nibiru, que ele é um planeta que entrou no nosso sistema solar e ele faz uma órbita elíptica que ele passa, e ele gira contra o movimento dos planetas. Então todo mundo gira para a esquerda, ele vem pela direita. E ele vem numa curva muito elíptica onde ele beira a saída da galáxia e ele volta e passa por trás do Sol. Isso daria 3.600 anos, um ano deles. E a lenda que tem na Suméria é que eles vieram pra cá pra minerar ouro. Porque como o planeta deles ficava muito longe do Sol, não tinha energia, não tinha calor próprio, então eles induziam atividades vulcânicas no planeta deles e prendiam a temperatura com partícula de ouro. E isso hoje é comprovado. Não estou falando que aconteceu, mas é comprovado. Sim. E é possível ser feito isso. A história do ouro do planeta também é legal, né? Cara, se você pega os dados geológicos do que o que teria que ter de ouro no planeta, some alguns números aí. Desaparece de minerais do que seria a constituição da Terra e tal. Tá faltando um pedaço de ouro aí. Inclusive, porque assim, esse não é um ouro qualquer, ele tem que ser um ouro, cara, puro, né? Purão. Cara, igual tem 18 quilates, mas ele tem que ser um outro ali. Eu não sei o nome, mas é um outro tipo de ouro. E por incrível que pareça, esse ouro hoje sempre foi extremamente raro de usar.
Diz que eles vieram primeiro para a região do Oriente Médio, onde hoje é o Iraque, onde todo mundo conhece como Iraque, e fundaram as primeiras cidades ali. Primeiro uma cidade, ficaram minerando ali na água entre o rio Tigres e o rio Eufrates. Provavelmente ali foi o Jardim do Éden ali. Cara, dali foram surgindo novas cidades que, na minha opinião, eram postos de trabalho, entende? Então, por exemplo, você traz cara, você vem numa, sei lá, viagem interplanetária, você vai trazer um médico, vai trazer um geólogo, você vai trazer, cara, tudo que você puder para manter uma colônia aqui, né? Sim. E eu acho que eles foram montando os laboratórios ali, cara, que no final eram cidades. Até porque o nome das cidades, quando na tradução, são assim, tipo, a cidade do ferro, acharam poços de metalurgia, entende? Então todos os nomes Tem a ver davam com o que tava sentido rolando com o ali. que era. Então dá a entender que eram postos avançados dos astronautas que vieram. Que foram 50 de primeiro. Em primeiro, os sumérios falam que chegaram 50 astronautas aqui. Cara, não estava sendo suficiente a produção de ouro. Eles foram para o Abizu, que é o nome da África. Foram para a África. Também quem quiser procurar, tem mina na África aí datada de 300.000 antes de Cristo ali, que realmente foi campos de mineração. Cara, o trabalho era muito árduo. Você imagina você ser um astronauta, cara. Você quer trampar numa mina? Cara, ninguém quer trampar numa mina, velho. É um dos piores trabalhos que existem no mundo, velho. Eles chegaram, rolou uma revolta. E daí eram 2 deuses, né? Que eram no comando, que eram 2 irmãos. Que eram Enki e Enlil. O que acontece é que Enki consegue convencer ali o conselho dos Anunnakis em fazer um trabalhador. Que seria um Adão. Então Adão, assim, já começa que Adão seria uma espécie, tá? Então de primeiro surge o Adão como uma espécie. E que seria um Adão que seria um trabalhador, para fazer o trabalho forçado da mina. Cara, eles começam a fazer o trabalho nas minas, essas cidades começam a puxar eles. Pô, traz uns Adão aqui pra minha cidade, pra plantar comida pra gente e tal. E eu acho que assim que foi surgindo até o contato entre Deus e o humano, de ensinar alguma coisa. Cara, se você... Mano, imagina alguém que é um clone, que é uma criação genética. Você dá uma pá pra ele e ensinar ele a cavar um buraco, meu. E você pega, assim, algumas entidades, as entidades que são relacionadas às cidades. Por exemplo, você pega a cidade que era da metalurgia. O deus da metalurgia era ligado, cara, a todas as ligas. É o deus do ferro, é o deus do coisa, é o deus do não sei o que, do metal, tá ligado? Tudo. Então, assim, eu acho que, cara, foi uma troca, foi um surgimento de uma civilização ali. E em algum momento rolou a serpente. A grande questão é que o texto sumério fala, aí já é um ponto que é bem controverso e eu não fiquei muito pego nisso. Mas falam que, assim, né, a serpente seria, né, a tradução para serpente é Nashash, né? E no hebraico, que quer dizer serpente ou alguém que sabe dos segredos. Então, dá a entender que Enki teve relação sexual com algum dos Adãos ali. E porque eles eram estéreis, né? Porque, cara, você está produzindo clone, eles não conseguem se reproduzir, é igual uma mula, a gente sabe disso. Teria que ter uma mistura, um incentivo a mais ali para eles poderem se reproduzir. Aí que é o mais interessante, porque aí surge Adão. E Adão tem uma descrição muito maluca. Se você pega na Cabala, tem uma descrição de que Adão é feito de unha. Cara, pra mim parece escama. Você tem uma descrição de que ele era muito grande. Cara, ele foi o rei dos homens. Tipo assim, então tudo que se baseia em quem tem o sangue dos Anunnakis. E isso vai passando durante a história. Quando você pega Noé ali, antes do dilúvio, sei lá, em torno de, cara, 72 a 108 contos pelo mundo, com nomes diferentes, a história é igualzinha, e algumas histórias até mais completas, que falam que ele era filho de Deus, filho de Enki. E ele foi avisado justamente porque ele era filho dele. Entendeu? Que ele foi avisado sobre... Porque ele prometeu pro irmão dele que ele não ia avisar sobre o dilúvio. Porque o irmão dele não tava curtindo as relações dos anjos caídos com os seres humanos que estavam aqui. Na visão Anunnaki, o dilúvio acontece o seguinte. Cara, Noé nasce e o pai dele olha e vê que ele é totalmente diferente da família. E ele já acusa a mãe de ter tido relação sexual com Deus. Ela fala que não, que ela teve relação sexual com ele. Tem gente que interpreta isso, tipo, como umas... Tipo, sabe, Odin que trocava de forma, tipo, essas coisas aí, mano.
O que eu quero dizer é que engravidar de Deus acontece muito na história. Sim. Entende? A mitologia sempre tem. Tem muitos. Tem Não tô todas. falando de um. De Yorubá até nórdica, sempre tem. E quando você pega isso, cara, se teve um dilúvio e rolou naquela posição geográfica que a gente tá falando ali, e os deuses estavam ali, é natural, cara, que você tenha uma semente de alguém que é filho de algum deus. E no caso foi Noé que começa a repopulação. E ele é a semente para começar a humanidade de novo. Tá, o dilúvio foi uma obra Anunnaki? Cara, eu acho que foi pra zerar a humanidade, mas eles não tinham controle. Aí que é o mais interessante. Eu não acredito que ele enviou um dilúvio. Isso não. Mas agora a gente sabe que tem diversos estudos, do que foi que eu te falei, da Drías Moderna, que acontece nessa mesma época do dilúvio. Que você tem ali, eu acho que provavelmente eles sabiam que a gente ia ser atingido por algum asteroide. Sabiam que era um movimento planetário que era inevitável e eles, cara, abriram mão. E nisso se conectou também com a saída, né? Se conectou com a saída. E Então é muito louco que, agora. Porque Enlil, que seria mais o Yahvé. Cara, o Yahvé da Bíblia é uma mistura de Enlil e Enki, tá? Então você pega trechos ali de outros... por isso que eu falo que é um resumo. Você pega, por exemplo, alguns textos sumérios que você vê falas que são de Enki, falas que são de Enlil e foram sintetizadas em Yahvé na Bíblia. Sim. Então, cara, dá a entender que é sei lá, talvez Yahvé seja um grupo de pessoas, entende? Tipo, ninguém sabe muito. Como tipo Hermes Trismegistus, tá ligado? Não é um cara, Então, era uma... pelo menos nos textos você vê que é uma junção de tudo. Eu não sei. Tem uns trechos que são interessantes, assim, e bem sádicos, né, eu acho. Tem uma parte que, né, na hora que eles descobrem que vai rolar o dilúvio, e Enlil pede pra Enki jurar pra ele que ele não vai avisar a humanidade. Cara, ele chega pros Anunnakis que estão aqui, que tinham família com humana, que tiveram relações heterossexuais e deixaram eles aqui. Falaram, vocês não vão voltar, vocês vão morrer aí, vocês que se viram. E aí eu acho que até esses caras ajudaram a criar esses abrigos aí, cara, subterrâneos. Entende? Que você sentido. tem em alguns lugares. Então, cara, vai fazendo sentido. Parece uma loucura, mas vai fazendo sentido. Porque você imagina, cara, 2000 anos sem poder pisar no terra, velho. A galera não entende o que foi, cara. Foi tipo vulcão, mano, frio nuclear. Cara, foi inferno. Foi zerar mesmo. Foi inferno. Tem tudo, mano. Tem tudo, Marcelinho. Tudo que a gente tá falando aqui, a gente já viu, já leu, passou pra cá, passou pra lá. Cara, a questão, sabe o que era? As informações eram muito restritas, cara, eu acho. Com a internet começou a muita gente se interessar por muita coisa, não sobre esse tema, mas por outros temas legais. Cara, a Ratanabá tem descrição dela também, em vários textos antigos. Chama a Terra de Ofir. Já ouviu falar da Terra de Ofir? Tem os textos bíblicos também que falam, cara, que dão apoio à Bíblia que fala sobre a Terra de Ofir. E que dá a entender que a Terra de Ofir era exatamente aqui no Brasil. Cara, aquela civilização foi descoberta, se eu não me engano, cara, no século XVI. Tem um explorador espanhol. Ele foi na Amazônia, foi indo, ele viu na margem todas as pirâmides, todas as civilizações, tudo ele foi relatando. Ele falou, cara, milhões de pessoas, cara, tipo... aquele bagulho tudo que todo mundo imagina hoje, ele relatou. Ele foi parando pra se conectar com tal, não sei o quê. Só que depois de 200 anos ele voltou pra lá de novo. Voltaram pra lá. Voltaram pra lá, só que o seguinte, Marcelinho, ele levou a doença pra lá. Ele acabou com aquilo. Porque já não tinha mais nada, a selva tomou conta de novo e hoje em dia ninguém sabe mais de onde tá porra nenhuma. Porque... Daí, só que essa história... que ele tinha mentido. Tinha mentido, mas ele viu tudo Só que daí que tá. Aí hoje... Então, daí o que rola? O que rola? Hoje existe uma tecnologia que chama LIDAR. E que ela é? Ela é um radar por laser, que ela entra, cara, ela entra no solo e ela, cara, te dá toda aquela ressonância de construções e, cara, não é uma visão ruim, não. É uma imagem muito boa que dá. E a cidade apareceu aí, no LIDAR aí. Tem muita coisa, mano. E é muita área para ser explorada ainda. E, por exemplo, teve uma cidade que encontraram há pouco tempo ali no México, que o menino tava vendo as constelações. Você viu isso aí? Que louco. Não vi, mano. Cara, o moleque tava vendo as constelações, daí ele viu ali, cara, tem uma cidade nessa estrela, tem uma cidade nessa estrela, tem uma cidade nessa estrela. Tinha uma estrela e não tinha uma cidade. Daí, cara, ele entrou no Google Maps, no Google Earth, ele começou a ver, cara, começou a achar umas coisas meio estranhas. Ele descobriu uma cidade, cara. Que louco, hein, mano. Um moleque novo, uns 14 anos, assim, nada. Tipo, entende?
E assim, e a cidade pra chegar lá, é isso que eu quero dizer, no meio da mata. Não é. Cara, vai demorar de 3 a 5 anos pros caras conseguirem chegar onde tá. Fora que, cara, você tem templos que são construídos em, tipo, tem 7 templos abaixo. Sim, não é isso. Cara, tem uma igreja no México que tem 9 templos pra baixo, cada templo um mais diferente do outro. Não tem, Cara, essa parada. Assim, louca. por que alguns pontos no globo são sagrados? Que você tem construções em cima de construções. Por quê? Entende? Cara, foi essas questões que começaram a me motivar pra arqueologia proibida. Que, cara, não faz sentido pra mim que seja alguém burro que tava fazendo isso. Então eu comecei a achar que eu tava sendo tirado de otário, velho. Quando eu comecei a estudar isso, Mas sério é mesmo. isso, mano. Não tem como não achar É tipo assim, isso, cara, é qualquer idiota, mano. Não é por nada não, velho. Eles fazem as montagens assim, você olha o programa do Egito, você vê, cara, as pirâmides, os templos. Cara, as pirâmides, pra chegar... É 600, 700 quilômetros de distância dos templos que os caras mostram. Sim. Não tem nada a ver com o Egito. Nada. Só, cara, só a cidade ali que tá construída do lado lá. Mas o antigo Egito, cara, é muito longe. É verdade. É muito longe de onde estão os templos, Vale dos Reis, tudo. Cara, não tem nada a ver da posição. E fora o alinhamento com o Orion, que eu acho foda, mano. Foda. Orion é um Tem bagulho... algumas coincidências ali malucas, né? Foda. Egito é um bagulho que começa a estudar o Egito, assim. Pra esse tipo de rolê que você tá falando aqui, cara, é o berço, Então, né? e o lance de Orion é legal, porque você pega... Eu acho que é o berço, cara. É o berço onde da... tá tudo, mano. Pra você achar pra onde ir, viu? Desde o sobre esse hermetismo, assunto. tudo, vai vindo tudo, mano. Aí você começa a... Se você... Eu acho que tudo que você voltar vai parar no Egito, tá ligado? De alguma maneira, se você fazer o reverso, tem alguma coisa lá. Cara, que e eles todo já sabem, mundo queria ir pro Egito. tá ligado? Todo mundo queria ir pro Egito. Foda, cara, muito Os imperadores romanos queriam ser imperadores do Egito também. Queriam ser tava reconhecidos como faraós. Tudo lá. Cara, O próprio faraó, Alexandre foi pro Egito. Alexandre Grande, sim. E depois para na Babilônia. Sim, Alexandre Grande. E, cara, e isso é um relato legal, porque ele, cara, ele destrói o exército persa. Ele teria dizimado o exército persa. Mas não, ele muda De rota. de rota e ele vai pro Egito. Sim. E daí tem o lance de que ele foi se consultar num oráculo no Egito, que ele pergunta porque ele já sabia da origem divina dele, através da mãe dele, O Alexandre Grande. Alexandre o Grande. Ele virou faraó, né? Cara, ele virou. Sim. E daí ele chega no Egito e o oráculo fala pra ele. Fala pra ele assim, cara, se você ficar aqui, você vai ser imortal. Se você fizer tal coisa. E o que acontece é que no final ele ficou imortal, né? Sim. Muito foda. E daí tem uma galera que traça isso aí, cara, porque ele queria ser imortal pra viver como os deuses. E se você pega a história do Gilgamesh, é bem parecida também. Que Gilgamesh vai até a região do lançamento de míssil, que é ali no Líbano, pra quem não conhece, tem um templo que chama Baalbek, que é um templo extremamente estranho. Tem uns pilares romanos montados em cima, mas você tem que focar na estrutura do templo para poder entender que tem pedras ali de 1000 toneladas de granito e como que se empilha isso. Me desculpa, cara. A superfície do solo do templo de Baalbek indica que sofreu altas temperaturas. Cara, eu vou te falar, é por isso que o Jorge falou do Egito, eu acho que é legal a gente tentar manter no Egito até. Porque, cara, no Egito você acha os maiores mistérios ali. Você acha uma escola esotérica muito completa, de onde vem praticamente todas as sociedades secretas aí que a gente conhece. Ainda tem muita coisa egípcia, você tem que aprender muita coisa do Egito antigo pra poder se conectar, pra começar um estudo de coisas ocultas do mundo. Cara, e do Egito aí que é legal, porque você Foda, tem mano. a história de Atlântida, Também, veio do Egito. É. Quando o meu Solon viaja pra lá e ele fala com um Priest lá no Egito, lá, existia uma civilização extremamente avançada, a capital chamava Atlântida, era uma capital de 10 reinos, e foram a não sei quantos mil anos da época que nós estamos. E quando você junta o tempo que Solon pega com o tempo que Platão pega do tio dele, dá, cara, exatamente 11.600 anos, louco. cara. Esse É muito bagulho louco. É muito louco, é. E assim, tem uma estrutura, isso que eu gosto de falar, isso é legal, cara. Tem uma estrutura no Saara, que chama a estrutura Richat. Cara,
a descrição é igual a Atlântida. E a galera não tem que lembrar que Atlântida era verde. Atlântida não, o Saara era verde até 5, 4 mil antes de Cristo. Então foi só depois disso que ele começou a virar árido. E existe um estudo que mostra que esse ciclo de árido e de deserto e verde não é algo que a gente não sabe. Sempre é assim. A grande questão daí que você fala assim, cara, mas por que Atlântida era lá? Na minha opinião faz sentido por quê? Eu não consigo ver alguém do Egito contar uma história de uma civilização no Mediterrâneo, entende? Na Europa. Não tinha conexão. Cara, eu acho que até tinha, mas eu não sei se era tão relevante quanto história, a história da raça deles, da família, entende? Se tivesse acontecido. Eu acho que esse cara não conseguiria ver. Outra coisa, cara, o relato que ele fala em nenhum momento ele fala que era no meio do mar. Isso é muito louco também. Ele fala que tinha os anéis de água e que tinha uma abertura que dava para o mar. Ele falava também o quê? Que tinha uma cadeia de montanhas. Essa cadeia de montanhas do norte. E você olha ali, tem uma cadeia de montanhas no norte que se chama o quê? Monte Atlas. Monte Atlas, para quem não sabe, Atlas é o nome do primeiro rei de Atlântida, que é um filho de Poseidon. Que ele fala que construiu a cidade para os filhos. E ali morariam todos os filhos dele. Cara, você pega muita riqueza, ali é o lugar que mais tem ouro e pedra preciosa no mundo. Região da Mauritina. Estudiosos ali foram lá, tem descrição de que a muralha de Atlântida era de pedra preta com vermelha e branca. Cara, tem lá. Tem vestígio de destruição terrível ali. E o que acontece? Quando você pega as imagens de cima do satélite, cara, sabe quando você tá na praia? Você vê o mar indo e voltando e fica aquelas ondinhas na areia. Se você pega a distância de uma ondinha para outra e der tipo 2 centímetros, você sabe que tinha onda de, cara, meio metro. Então você vê essas ripas, a gente tá falando, cara, de onda de, 300 metros, 200 metros. Sabe o que rolou, cara? Que loucura. Tá vendo, Marcelinho? Acesso remoto. Peraí, a gente conheceu um reptiliano, mano. Os reptilianos estão aí desde sempre. Se você for pegar, você tem relato, talvez os mais antigos no hindu, como eu disse, o povo Naga, que era um povo bem inteligente, mas era um povo muito violento. Em algum momento eles são extintos por outros deuses. Você pega relatos na Turquia que algum deles fugiram para o centro da Terra. A Turquia, eu posso te dizer que talvez seja que tem mais documentos sobre deuses e entidades reptilianas. Com certeza. Eles têm muito documento falando mitologia, falando disso aí, cara. Se você pensar que, né, até indo pela teoria dos Anunnakis, de falar que Adão era feito de unha. Se você pega a civilização suméria, que conta que saiu um homem que era metade peixe e metade homem da água, que chamava Oannes, que criou a civilização para eles, que ensinou a roda, que ensinou as leis, que ensinou, cara, música, que ensinou tudo. A questão é que esses seres anfíbios, eu acho que essa é a palavra, talvez nem tão reptiliano, mas anfíbios, estão aí faz tempo. E você, cara, tem relato tupi, inclusive do Ratanabara. Tem uma índia que ela tem um programa no YouTube e ela Xingu, sei lá, que ela é tupi ali, e ela mora ali na Amazônia. Quando falaram do Ratanabara, ela falou, cara, todo mundo aqui já sabia, tipo, que mistério que é isso. Sem novidades. Tipo, entende? E ela fala, cara, que o primo dela sumiu. Você escondeu ossada de um índio, meu? Estamos falando de eu e você. Sumiu o Marcelinho, vamos aí procurar. 10 minutos, beleza. Os caras, vamos rastrear aí o Marcelinho. Cara, a gente não sabe nem fazer nada, mano. Os caras são do mato. Ela falou, cara, a gente não achou meu primo. Não achamos nada. E ela fala, cara, de vários eventos bizarros que acontecem. Eu acho que acontece, cara. Você tem a Serra do Roncador ali, que dizem que também é uma mina reptiliana. Essas teorias, cara, eu vou te falar. Eu gosto de falar, mas pelo amor de Deus, eu não... eu leio só pra não ficar por fora. Mas, cara, tem uma mina... Dizem que rola uma mina reptiliana ali na Serra do Roncador. E vamos ser honestos, se tivesse uma fazenda de ET a 50 quilômetros daqui, você não saberia. Onde morasse um monte de ET aí no meio da mata amazônica indo pro Guarujá, você não ia estar ligado.
Vou garojar ainda. Não, é verdade. Cara, a gente olha o vizinho do lado, olha a rua da frente e acha que sabe tudo que tá acontecendo no mundo. E onde estão os reptilianos, mano? Cara, os reptilianos estão nos cargos importantes, segundo a conspiração. E aí que você tem que entender, né? Isso é uma viagem, Marcelinho. É uma viagem. Isso aí é uma viagem. Aqui, mas eu vou trazer, eu vou te mandar. Ele depois. vai vir de novo aqui na segunda temporada. Só que vai vir ele e o Tijolo junto. Vai vir ele e o Se a gente Tijolo quiser entrar em Illuminati, daí é legal. Não, Mas aí você, é outro lugar. mas você entendeu, né? Entendi, que você sim. deve até eu manjo lembrar. disso aí pra caralho. Sim, mas É mó viagem, cara. isso aí é outro assunto. Cara, mas eu vou te falar assim, não é viagem. Porque se você pegar desde a história das tabuletas sumérias, das hindus que falavam o que era a sucessão, o que te deixava, né, elegível. Primeira coisa era você ter a semente divina. Cara, era Entende? o poder, né? E daí, assim. beleza, você pega ali Símbolo de poder. Cara, você pega ali, se você pensar que eu sou eu sou um semideus. O eleito, minha família é eleita. E eles querem se cruzar, querem, tipo, permanecer entre eles. Isso. Você tem relação entre primo. Cara, e não é segredo. Você pega todas as dinastias aí, monárquicas, todo mundo, cara, era... Sim, os clãs e o caralho. Isso que é legal, porque olha só que tem um dado muito interessante isso aí. Cara, eu tenho minha esposa. E se eu tiver um filho com ela, meu primogênito, beleza, ele vai ser o rei. Só que o lance é o seguinte, se eu tiver um filho com a minha irmã, e mesmo que ele seja o segundo, ele vai ser o rei. Porque nós dois com... A linhagem pura. Linhagem pura. Isso. A linhagem pura. Então, cara, como que você acha que eles não... Você acha que esses caras esqueceram essas tradições? Entende? Não, porque é muita ignorância a gente achar que... concordo. Cara, se perderam isso no tempo. Ainda mais quando você vê essas famílias mais antigas que são donas do fundo de investimento que chama BlackRock. Sim. Cara, dona do planeta inteiro, controlada por pessoas que estão nesse interesse. E é uma utopia achar que os caras vão largar essa porra uma hora. Entendeu? Cara, não vai mas dividir por quê, pra porra véio? nenhuma. Por que esses caras geram tanta tristeza, entende? Esse que é o ponto que eu queria chegar, cara. Talvez aqui seja... principalmente quando a gente fala de entidades que a gente não consegue enxergar, assim, cara. Eu acho que é muita ignorância a gente achar que tá no topo da cadeia evolutiva, sabe? Também acho. Achar que não tem alguém que talvez se alimente da sua tristeza, Também acho. da sua felicidade. Você vê isso, cara. No espiritismo fala, quando você, cara, acende um cigarro, vem um monte de gente em volta de você, sabe? Tipo, então assim, você... É isso que eu falo. Esses fragmentos, não importa se é 100% certo. Mas quando você pega muito fragmento igual em tudo que é lugar, você sabe, cara, aquilo acontece. Beleza, pode não ser exato. Os caras falam que é um cara azul que vai chegar do meu lado, mas chegou um cara amarelo. Porra, tá errado. Mas chegou. Entendeu? Mas chegou. Eu acho que esse que é o ponto. Importa a chegada. E você escuta isso muito, cara. Sim. Pra acabar, mano, onde tá o reptiliano na Bíblia? Cara, o reptiliano na Bíblia você tem. Primeiro você tem a serpente, né? O serpente da árvore é o primeiro que tem. Esse que é o problema, porque você tá falando de uma Bíblia da qual a tradução não utiliza essas palavras que a Bíblia judaica... Você acredita que existe o reptiliano na Bíblia? Acredito. O resto você vai falar no outro que você vai vir, mano. Eu falei pra ele que isso aqui ia ser um episódio de utilidade pública, cara. Aí é mesmo, cara. Espero que a gente conseguiu levar um pouquinho dessa semente, dessa fagulha do que a gente imagina, do que a gente pensa. É uma honra pra mim ter você aqui, meu velho. Queria muito que você viesse aqui. É pouco tempo. É pouco tempo. Muito pouco tempo, cara. A gente tem muita coisa pra falar. Por isso que na segunda temporada a gente vai voltar aqui de novo com esse assunto. O que é muito legal, a gente vive disso, né, Palida? A gente vive, te ama falar disso, né, cara? Realmente desejo que não tenha ficado tão desconecto aí pra quem tá ouvindo. Cara, tem muita informação legal. Eu acho que o ponto realmente teve uma civilização global, teve um evento cataclísmico e a nossa sociedade reapareceu e estamos no ponto que estamos hoje. E, cara, estamos na era de Aquário, que foi o mesmo a era que aconteceu o dilúvio. Algumas pessoas entendem que essa é o apocalipse, que essa é a revelação, que vai ser o desastre natural que vai vir aí. Pode ser, não pode, vai saber. Provavelmente a gente não vai estar aqui.
Bom, gente, esse aqui, cara, porra, velho, esse fica aqui, a gente vai ficar aqui a noite inteira, aí dá pra fazer uns 4.000 programas, 4.000 anos de programa aí dá pra fazer, cara. Esse foi o 10º episódio da primeira temporada. Trouxe meu irmão, meu amigo, meu parceiro, meu brother da vida inteira aí. Tem muita coisa junto aí você nessa vida. Porra. Caminhada longa eu e ele aí. Tem um carinho por ele, pela família dele. Deixar um abraço pra toda a sua família. Minha mãe te mandou um puto abraço aí, minha mãe e meu pai também. Você fala, o pai dele também, Marcelinho. Dá pra fazer um outro podcast do pai dele, que o pai dele é mais foda ainda, de outros assuntos foda também. Um dia a gente traz ele aqui também, o Tuxê. Pailão, obrigado por ter vindo. Acho que a gente cumpriu a nossa missão primeira. Espero que você que tá aí ouvindo a gente tenha se conectado de alguma maneira. Vai estar embaixo aí nas descrições aí o contato dele, depois o WhatsApp, que quiser falar. No WhatsApp não, mas o Instagram dele aí também, quiser falar com ele, mandar pergunta pra gente também sobre o tema. E é isso. Você que ficou aí, não esquece de curtir, comentar, qualificar o episódio, que aí você ajuda a gente a ter mais episódios e fazer isso aqui acontecer mais vezes e estar mais perto de vocês. Mais um pra conta, né, Marcelinho? A conta com grande estilo, hein? Muito papo cabeça. Gostou desse, né? Certo, Palilo? Valeu, Jorge. Quer mandar um abraço pra todo mundo aí? Mande um abraço pra todo mundo. Cara, obrigado a todo mundo aí que vai assistir aí. Quem se interessar, acho que a missão é essa. Se uma pessoa já lê, já tá bom já. É isso. Tamo junto, gente. Abraço. Esse foi mais um Opinião Privada, gravado no TPS Studios na Casa Verde, produção e tratamento de áudio, Marcelinho Castaldi, edição e finalização, Jorge E, concepção da ideia, Jorge E e Márcio Oliveira. Apoio, TPS Produções, Zion Set Marketing e Learn English Right Idiomas.